No toque de hoje eu estou aqui para compartilhar com você como a teoria das restrições contribui de forma significativa e decisiva em situações de conflito. E para isso eu vou trazer 4 situações distintas. 2 delas voltadas para o âmbito profissional e 2 delas voltadas para questões do âmbito pessoal. Vamos lá para a primeira. A primeira é a seguinte: por um lado, eu quero estudar aos domingos. Por outro lado, e ao mesmo tempo, eu não quero estudar aos domingos. A minha esposa, percebendo que eu estava, até recentemente de fato estava nesse conflito, ela me perguntou: Fabiano, mas me diga uma coisa, qual é a necessidade que você quer atender quando você afirma que você quer estudar aos domingos? Aí eu disse para ela: eu preciso me aperfeiçoar profissionalmente. Ela falou: ah, entendi, agora tá claro. E ao mesmo tempo, qual é a necessidade que você tem quando você afirma que você não quer estudar aos domingos? Aí eu disse para ela: eu preciso ficar com a minha família. Sem dúvida, essas duas são duas de várias necessidades que eu tenho para atingir um objetivo maior, que no meu exemplo, eu vou pôr aqui, ter uma vida gratificante. Aqui. Vamos validar se essa ferramenta faz sentido, e para testar se faz ou não sentido, nada melhor do que lê-la da forma com que o Goldratt nos ensinou. Para que eu tenha uma vida gratificante, é necessário que eu me aperfeiçoe profissionalmente. E para que eu me aperfeiçoe profissionalmente, é necessário eu estudar aos domingos. Por outro lado, para que eu tenha uma vida gratificante, é necessário que eu fique com a minha família. E para que eu fique com a minha família, é necessário que eu não estude aos domingos. Ou seja, o primeiro ponto fundamental aqui é deixar claro o que eu quero, que é muito diferente, significativamente diferente daquilo que eu necessito. Essa é a primeira chave de ouro. Que nós tenhamos clareza entre a diferença muitas vezes tênue e não muito clara entre aquilo que eu quero e aquilo que eu necessito. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui já é um dilema no âmbito profissional. Por exemplo, um cidadão qualquer que trabalha na área comercial. Por um lado, ele diz aqui: eu devo aumentar o volume de prospecção. E por outro lado, eu não devo aumentar o volume de prospecção. Ok? Está dado o conflito. Aumentar ou não aumentar. Aqui vale uma outra observação, é que não necessariamente a gente precisa colocar exatamente o contrário
nas duas entidades aqui. Por exemplo, o contrário de eu devo aumentar, não necessariamente é eu não devo aumentar. Eu poderia colocar permanecer com o volume ou reduzir o volume, né? Bom, dito isso, qual é a necessidade que esta pessoa que está convivendo com esse dilema tem quando ela afirma eu devo aumentar o volume de prospecção? Por exemplo, eu preciso cumprir a meta de vendas. E qual é a necessidade que essa pessoa tem quando ela afirma eu não devo aumentar o volume da minha prospecção? A necessidade que ela tem aqui é de eu preciso garantir a qualidade das propostas. Ok? E sem dúvida, essa pessoa, perdão, ela tem uma série de necessidades, das quais essas duas, quando ela tem que escolher uma ou outra, ela está numa situação de conflito, ou num dilema no caso aqui. E afinal de contas, a troco do quê? Que ela precisa cumprir as metas e, ao mesmo tempo, ela precisa garantir a qualidade das propostas. Aqui é o quê? É ser bem avaliado pelo meu diretor. Importante. Aqui é e aqui é ou seja, o conflito jamais pode estar entre duas condições necessárias. Novamente, o conflito jamais pode estar entre duas condições necessárias. O conflito está entre aquilo que eu quero, seja num dilema, ou aquilo que eu quero e você quer, se nós estivéssemos falando de um conflito, mas eu não vou colocar o carro na frente dos bois. Vamos checar a lógica do conflito. Para que eu seja bem avaliado pelo meu diretor, eu tenho várias necessidades. Dentre elas, eu preciso cumprir as minhas metas. E para eu cumprir as minhas metas, eu devo aumentar o volume de prospecção. Por outro lado, para que eu também tenha uma boa avaliação do meu diretor, é necessário que eu garanta a qualidade das minhas propostas. E para que eu garanta a qualidade das minhas propostas, é necessário que eu não aumente o volume de prospecção. Então, esse é um dilema no âmbito profissional. Agora vamos para um conflito. Um conflito no âmbito pessoal. Vamos lá. A treta é a seguinte: eu e a minha filha, Joana, minha filha mais velha. A minha filha mais velha mora com a mãe, e eu liguei para ela e falei: filha, e aí, esse final de semana, você vai vir com o papai? Ela falou: não, pai. Eu falei: mas por quê? Então calma, deixa eu organizar aqui o dilema, que vai ficar mais legal. O conflito, melhor dizendo, perdão. Eu quero ficar com a Joana neste final de semana. Por outro lado, e ao mesmo tempo, a Joana me diz o seguinte: não posso ficar com o meu pai neste final de semana. Pessoal, eu trouxe essa verbalização aqui propositadamente. Veja que, primeiro, uma palavra muda só tudo. Neste, então não é no próximo nem daqui a 15 dias. Então quando você, muitas vezes, uma pequena palavra muda completamente o sentido
ou no caso aqui, o que eu quis foi recrudescer o conflito. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto aqui, veja que em nenhum momento a minha filha disse que não quer ficar comigo. Ela falou que ela não pode. Então, essa é uma outra sutileza, mas que a gente pode falar num segundo momento em relação à verbalização nessa ferramenta aqui. Bom, continuando. Ela me perguntou, pai, mas afinal de contas, qual é a sua necessidade? Por que você quer ficar comigo neste final de semana? Aí eu falei para ela, porque eu preciso ver as minhas filhas periodicamente. Ela falou, entendi. E aí eu retribuí a ela a pergunta, mas filha, afinal de contas, por que você não pode ficar com o papai nesse final de semana? Ela falou, papai, por quê? Porque eu preciso cuidar do meu gatinho. Eu falei, entendi, filha, por isso você não pode vir com o papai. Ela falou, exatamente. Aí eu falei, poxa, filha, se nós estamos num conflito, só existe uma hipótese, que nós temos um objetivo comum. Vou repetir. A única hipótese de você estar num conflito com alguém é se você tiver um objetivo comum. Quando você deixa de ter um objetivo comum, seja com o seu cliente, com o seu colaborador interno, com o seu fornecedor, com quem quer que seja, você deixa de ter um conflito. Dito isso, qual é o objetivo comum que eu e a Joana temos? Ter harmonia entre pai e filha. Mais uma vez, aqui é e, aqui é ou. E olha que bacana. Se eu perguntar para a Joana, filha, eu tenho uma necessidade de te ver com uma certa periodicidade, porque eu tenho muita saudade de você. Você sinceramente acha que ela vai concordar ou vai discordar de mim? É claro que ela vai concordar. Se ela me perguntar, pai, mas me diga uma coisa, você sabe que eu tenho 2 gatos? A minha filha vai dizer, eu tenho um gatão grandão, parece uma jagotirica, e tenho um gatinho pequeno de alguns poucos dias. Se eu deixar o gatinho com o gatão vai arrebentar com o gatinho pequenininho. Então, eu preciso cuidar do meu gatinho, você não acha? O que eu vou falar para ela? Claro, filha. Sabe o que você acabou de ver aqui? De que, mais uma vez, não pode existir qualquer conflito entre as necessidades das duas partes. O conflito tem que ser entre aquilo que eu quero e a minha filha quer. Dito isso, vamos validar aqui. Para que nós tenhamos harmonia entre pai e filha, é necessário que eu veja a minha filha com uma certa periodicidade. E para que eu veja a minha filha com uma certa periodicidade, é necessário que eu a veja neste final de semana. Por outro lado, para que nós tenhamos uma boa convivência, uma harmonia, melhor dizendo, entre pai e filha, é necessário que a minha filha, a Joana no caso aqui, cuide do gatinho dela. E para ela cuidar do gatinho dela, é necessário que ela não venha para minha casa no final de semana. Outro cuidado aqui. Estou falando gatinho, minha filha, mas vamos pegar algumas sutilezas. Quando eu dei esse exemplo, alguém pode levantar a mão e falar, Fabiana, mas espera aí, isso é um absurdo. Você está dizendo para mim que para que você tenha harmonia entre você e a sua filha precisa cuidar do gatinho? Opa! Sinal amarelo para não falar sinal vermelho. Muito cuidado quando você questiona as necessidades da outra parte. Eu não estou afirmando que não é possível você questionar as necessidades, mas eu particularmente não tenho o hábito de começar por aí. Eu tento alguns outros caminhos antes de chegar em questionar as necessidades, mas isso vai ficar para um segundo vídeo, não agora. Bom, último, coragem que está acabando. Último exemplo
que é o seguinte. Vamos lá. É um conflito entre duas áreas da Fabiano Limitada. Uma das áreas faz a seguinte afirmação: devemos contratar fornecedores com preços mais baixos. A outra área vira e diz assim: devemos contratar fornecedores com a melhor qualidade. Eu também fiz questão de trazer esse exemplo, porque veja, a priori, você pode bater o olho e falar, pô, isso não é um conflito. Vamos de novo. Uma área qualquer da empresa está fazendo uma afirmação. Aqui, se nós temos um bid e tem 3 fornecedores, o que deve pesar na nossa decisão, com maior peso, né? Pesar com maior peso ficou ótimo. Pesar de fato é a questão de preço. Por outro lado, a outra área diz, não, se eu tenho um bid e eu tenho 3 fornecedores, o critério de maior peso tem que ser a qualidade. Temos um conflito. Aí a gente pergunta para aquela área, seja ela qual for, que está defendendo contratar fornecedores com preços mais baixos, a gente pergunta para ela, mas afinal de contas, qual é a necessidade da Fabiano Limitada que você quer assegurar? Ela fala o seguinte, porque é o seguinte, nós precisamos proteger o fluxo de caixa. E qual é a necessidade que a outra área quer resguardar da Fabiano Limitada quando ela afirma, nós precisamos contratar os fornecedores com a maior qualidade possível? É a seguinte, nós precisamos o quê? Precisamos assegurar a qualidade dos nossos produtos. E lembra que a única hipótese de duas áreas, duas pessoas, duas empresas estarem no conflito é quando existe um objetivo comum? Sabe qual é aqui? Garantir a perpetuidade do negócio. Olha que bacana. Suponhamos que esse exemplo ocorra em algum lugar do planeta, onde exista uma área onde o principal medidor seja contratar pelo menor preço possível. E uma outra área onde o principal medidor é a questão da qualidade. E toda e qualquer reunião que esse assunto vem à mesa, o pau come, para falar o francês correto. Olha que interessante. Se eu perguntar para aqueles que defendem que nós temos que comprar com a maior qualidade possível, entre aspas, independentemente do preço, se eles concordam ou discordam que proteger o fluxo de caixa da Fabiano Limitada é algo indiscutível? Eles vão concordar. Por outro lado, se eu perguntar para os nossos amigos que, independente da qualidade, nós temos que contratar o menor custo possível, se eu perguntar para eles, mas vocês concordam ou vocês discordam de que seria um tiro no pé se nós produzirmos alguma coisa aqui na Fabiano Limitada e entregarmos com problema de qualidade? Eles vão concordar. E mais do que isso, eles vão perceber, através dessa ferramenta, talvez depois de muitas discussões, muito mal-estar, que eles têm um objetivo comum. Ou seja, essa ferramenta, ela proporciona que as pessoas ou as empresas, elas mudem a postura. Sem isso, sou eu contra você por causa do problema.
Agora sou eu e você contra o problema. Essa é uma das belezas desta ferramenta da teoria das restrições na resolução de conflitos. Ou seja, em resumo, essa ferramenta ela é construída, espero que eu tenha me feito entender, e caso você queira aí na sua casa, na sua empresa, fazer um exercício, como é que monta isso aqui? Imagina, vamos colocar aqui o D, D', C, B e A. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que umas caixinhas. O diagrama de conflito está aqui. Essas são as necessidades. Ou seja, isso aqui é o que a gente quer. Isso aqui é o que a gente necessita. E esse aqui é o objetivo comum. Então, a pergunta é: qual é a ação que D, aqui no caso, quer? Para ficar mais fácil, vamos nomear. Vamos colocar João e Maria. Vai ficar uma confusão aqui. D, A, B, C. Vai ficar uma loucura. Vamos lá. O que o João quer? O que a Maria quer que está em conflito o que o João quer? Qual é a necessidade que o João tem e que o leva a querer o que ele quer? Qual é a necessidade que a Maria tem que a leva a querer o que ela quer? E afinal de contas, isso aqui parece ser simples e óbvio, mas não é. Se o João e a Maria estão num conflito, só existe uma hipótese. Eles têm um objetivo comum. E muitas das vezes, além da importância, obviamente, de verbalizar o conflito, nós vamos falar no próximo vídeo, eu vou falar nós, não, mas eu vou falar no próximo vídeo, é estabelecer e deixar claro aqui qual é o objetivo comum. Para encerrar, eu quero compartilhar com vocês aqui 6 pontos através de algumas perguntas. A primeira, afinal de contas, como é que chama essa ferramenta? Bom, eu já vi na literatura diagrama de conflito e no handbook da teoria das restrições está como diagrama de evaporação de nuvem. Por que desse nome? Porque quando nós estamos num conflito ou mesmo num dilema, tem muita fumaça, né? O fog, a neblina, e a gente não consegue se ver. Muitas vezes por isso que a gente acaba tendo aquela postura de eu contra você por causa do problema. Quando a gente mira no objetivo comum, agora sim é você e eu contra o problema. Terceira pergunta, fundamentalmente, é qual é a diferença entre conflito e dilema? Conflito, quando eu tenho duas partes distintas, duas pessoas, duas empresas, dois países, no caso de hoje, né, com o problema entre os Estados Unidos e a China, que aconteceu agora de manhã na embaixada. E o dilema é quando eu me olho no espelho, o exemplo que eu dei, se eu vou ou não estudar mandarim, se eu vou ou não estudar inglês e assim sucessivamente. A estrutura, qual é a estrutura para montar? Está aqui. E como eu faço para eu ler, né? Muito cuidado aqui também, muito cuidado. Quando você vai comunicar o seu dilema, seja você vai ler para si ou você vai comunicá-lo a alguém, para alguém te dar uma ajuda, etc., a ordem do trator não altera o viaduto. Cuidado! Quando você for ler o conflito, ou seja, principalmente para outra pessoa, muito cuidado porque a ordem do trator altera o viaduto, principalmente quando o conflito é crônico. Já imaginou? Conflito crônico, né? Eu particularmente acho que tem dois sinais muito claros que o conflito está crônico. Primeiro, quando uma das partes não quer mais falar sobre o assunto, ele rejeita o assunto. O segundo é quando uma das partes acha que a outra tem problema de audição, né? Quando eleva o tom de voz. Então, eu não sou surdo, você não precisa gritar, pode falar num bom tom que eu estou te ouvindo. Esse é um outro sinal que eu percebo quando a outra parte
nós estamos precisando, como diz William Ury, ir para as galerias e olhar o problema de fora. Dito isso, no próximo vídeo eu vou trazer aqui o seguinte, afinal de contas, e como resolve isso aqui? Faz parte da resolução do problema a habilidade de comunicar o diagrama de conflito. Então, se toda a relação de causa e efeito é tão válida quanto os seus pressupostos, o que nós vamos fazer no próximo vídeo é explicitar, levantar, escancarar os pressupostos desses dois dilemas, esses dois conflitos que eu trouxe hoje aqui para você, e como, não a melhor, mas uma das várias formas que nós temos, o que existe para comunicar os dilemas. Bom, tudo isso que eu falei, dizendo que desenho e caligrafia não são meus pontos fortes, tudo isso que eu falei está no Handbook da Teoria das Restrições, na parte 8, capítulo 38 e mais precisamente na página 1125. É lá em que você vai ter o passo a passo e mais detalhes de como é que esta ferramenta pode e contribui de forma significativa na resolução de conflitos. Então, até o próximo vídeo.